Olá, queridos amigos, estamos de volta para mais uma aula de biologia comigo, o professor Diego Feitosa, e você se preparando para o seu certame. Eu tenho certeza que você vai se dar bem, que você vai conseguir. Então vamos junto para mais uma aula de biologia, sendo que hoje a gente vai falar de sistema reprodutor. Ok? Vamos logo então para a nossa tela de abertura. Tá aí, ó, sistema reprodutor. E o primeiro slide eu já coloco aí o órgão reprodutor masculino, tanto interno quanto externo, que é para que você conheça os posicionamentos das glândulas, os posicionamentos dos órgãos, das estruturas internas, e dessa forma fique mais fácil de você entender a fisiologia desse sistema. Na parte de baixo a gente tem o testículo, próximo a ele o epidídimo. Esses dois juntos são responsáveis pela localização e organização dos espermatozoides. Então, esse daqui, ou esses dois que a gente está vendo aí embaixo, serão as regiões que nós teremos a produção dos espermatozoides e o armazenamento deles. Para que o espermatozoide possa chegar até o seu destino final, é necessário que a glândula bulboretral produza substâncias que limpem o canal por onde ele passa, assim como que a vesícula seminal produza uma substância chamada de sêmen que auxiliará na nutrição dele, até que a glândula prostática produza substâncias que controlarão o pH interno da vagina, caso aconteça uma ejaculação na região interna da mulher. E no final, a saída desse espermatozoide acontecerá pela uretra, que atravessa todo o pênis do indivíduo, chegando até o meio externo. Essas são as principais regiões desse sistema reprodutor. Na sequência do slide, olha só, a gente já tem uma mostra de como se encontra, de como funciona o testículo por dentro. Volta aqui para mim rapidinho, porque agora nesse momento tem algumas informações que eu preciso te passar. Dentro do testículo masculino, existem células em todas as fases possíveis da gametogênese, que é o processo de construção de gametas masculino. Existe a gametogênese feminina também, que já a gente vai falar sobre ela. Na gametogênese masculina, uma célula germinativa inicial, ela passa por um processo de meiose, em que nós teremos a formação de duas e depois uma outra formando quatro. Então, cada gameta, ou melhor, cada célula germinativa masculina gera 4 gametas. Cara, dentro de um testículo, isso significa que se tem 1 milhão de células germinativas, rapidamente, fatalmente, teremos 4 milhões de espermatozoides. É uma intensa produção, é uma máquina de produção de espermatozoides. Tem que ser desse jeito, porque quando esse espermatozoide é jogado no canal vaginal, aquilo ali, cara, é tipo 300, entendeu? É uma batalha constante, louca, sem fim. Eles precisarão vencer vários desafios, tipo as 12 provações de Hércules, até chegar no óvulo feminino, ou no ovócito feminino, que se encontra parado lá na tuba uterina, esperando aqueles possíveis espermatozoides. Então, por isso que a produção tem que ser muito intensa mesmo. Mas o que eu quero que você saiba é que essa meiose, ou melhor, essa gametogênese inteira, ela é descontínua. Nós temos várias regiões, descontínua não, desculpa, ela é contínua. Nós temos o tempo inteiro essa meiose acontecendo para que formemos novos gametas. Na verdade, não é que ela é descontínua, como eu disse, né? Ela é contínua, mas ela é não organizada, ela é desorganizada, porque todas as células, elas podem estar em fases diferentes do desenvolvimento. Então, olha aqui no slide rapidinho para você enxergar isso. Aqui no começo, olha só, tem a célula germinativa masculina, que seria essa aqui, ó, que eu estou pintando para você. Tudo bem? Observe que tem uma seta preta mostrando que ela vai sofrendo divisões celulares. Olha aqui, ó, dividiu, tá vendo aí, ó, formou a meiose 1, separou em 2 células, depois em 4 células. Olha aí, meiose 2 aconteceu, formou 4 células. Depois, no final, acontece uma última fase, que é a espermiogênese, que essas células vão ganhar o formato de um espermatozoide propriamente dito. E no final, olha aqui, ó, um espermatozoide, 2 espermatozoides, vão formar 4 de cada célula inicial. E eles ficaram todos posicionados nessa região que eu estou marcando aqui para você, ó, nessa região que eu estou achurando. E isso aqui que eu estou achurando é o interior do testículo. Então, volta aqui para mim. No meio do testículo masculino, a gente encontra os espermatozoides. Na borda, no córtex desse testículo, nós temos as células que são as germinativas mais iniciais.
Quanto mais células germinativas sofrendo meiose, mais espermatozoides serão encontrados dentro do testículo. Só que eles não podem ficar o tempo inteiro ali dentro. Eles vão ser levados para o órgão que fica em cima do testículo, uma espécie de chapéuzinho em cima do testículo, que é chamado de epidídimo. E ali, no epidídimo, esse espermatozoide ele vai ficar armazenado. Ainda não tem sêmen, só tem espermatozoide envolvido a líquidos muito incipientes. Ele pode ficar armazenado ali durante um certo tempo. Se ele não for ejaculado, ele vai ser destruído. E é o que acontece com homens que fazem vasectomia. Ele corta o canal que joga esses espermatozoides para fora, e aí o cara fica literalmente com o testículo cheio. Então, dessa forma, ele precisa, com o epidídimo, o corpo dele, destruir aquilo que foi produzido. Então, não vai explodir não, tá? Se você pensava que explodia, não explode. Ele, na verdade, vai só degradar aquilo que foi formado e vai continuar produzindo. Até porque os homens, até os seus 90, 100 anos, indefinidamente, produzirão espermatozoides. No máximo, a gente tem uma redução a partir do 60º aniversário, mais ou menos, né? Quando o indivíduo chega na fase dos 60, ele tem uma diminuição da produção, mas ele ainda continua produzindo espermatozoides. Então, indivíduos vasectomizados, eles vão poder eliminar substâncias, eles vão poder eliminar sêmen, mas não terá espermatozoides. Por que isso? Porque o canal que é cortado, ele vem depois do epidídimo. Tranquilo? Muito bom. Olha aqui no slide, a gente tem o hormônio FSH e o hormônio LH como sendo os responsáveis pela produção de testosterona. Volta para mim. O FSH e o LH são hormônios que começam a ser produzidos quando o garoto chega na puberdade. São hormônios hipotalâmicos. O hipotálamo do garoto cresceu o suficiente e já está maduro para produzir esses hormônios sexuais. Quando esse hipotálamo começa a produzir esses hormônios vão pela corrente sanguínea até o testículo do garoto. E esses hormônios estimulam as células de Leydig a produzirem a testosterona. A testosterona vai fazer os caracteres sexuais do garoto aparecerem e vai fazer também com que ele comece a produzir uma grande quantidade de espermatozoides. Esse menino vai ficar com seu epidídimo cheio de espermatozoides. Ele precisará ejacular. Ou ele encontrará o caminho por si só e numa masturbação eventual ele vai ejacular esses espermatozoides, ou ele terá um fenômeno chamado de poluição noturna. À noite vai ter um sonho lá meio erótico, alguma coisa do tipo, e ele acabará ejaculando sozinho. Isso acontece muito com os meninos e é chamado de poluição noturna. Isso é um fenômeno normal, natural, responsável por demonstrar que aquele menino está com o seu órgão sexual pronto para a atividade. É assim como nas meninas, né? Quando acontece a primeira menstruação, é um evento que marca, digamos assim, o desenvolvimento sexual daquele aparelho reprodutor. Muito bom, muito bacana. O que acontece aqui nessa história? O FSH e o LH, que a gente está observando, eles são hormônios que têm a função de estimular a produção de testosterona, mas eles também estimularão células laterais. Olha aqui para mim, eles estimularão células que nós temos em volta das células germinativas, que nas mulheres poderia ser comparado às células foliculares. Bom, na mulher exatamente é assim que vai acontecer, só que tem uma diferença importante. No rapaz, o FSH e o LH, eles começam a atuar na puberdade. Nas meninas é diferente. Porque quando a menina está dentro da barriga da mãe dela, a menina, quando ela está sendo gerada, ela está dentro do corpo de outra mulher. Uma mulher adulta. Mulher adulta essa que tem órgãos sexuais adultos. Progesterona e estrogênio. As meninas começam seu desenvolvimento sexual dentro da barriga da sua mãe. A menina é um bebê, é um feto, e ela já está tendo desenvolvimento sexual acontecendo. Então, a primeira meiose, ela se inicia quando a menina está dentro da barriga da mãe. E só não continua porque a menina sai lá de dentro. E dessa forma, a gente tem a formação ou o desenvolvimento, né, de um início de uma fase da gametogênese feminina. Então, a gametogênese feminina, comparada com a gametogênese masculina, ela é interrompida. Ela começa quando a menina está dentro da barriga da mãe e ela é interrompida aos 9 meses, quando a menina nasce. E fica interrompida.
E fica interrompida há quanto tempo? E fica interrompida a infância inteira, até chegar na puberdade daquela menina. Quando chegar na puberdade daquela menina, os órgãos, ou melhor, o hipotálamo dela, com seus hormônios sexuais ou gonadotróficos, eles vão atuar no ovário dela e vão dar continuidade ao serviço que começou lá na barriga da mãe. Só que de uma forma organizada. Vamos fazer um comparativo? No homem, a gametogênese, ela é contínua. Ela começa na puberdade e não para mais. Na mulher, essa gametogênese é descontínua. Começa na barriga da mãe, para quando nasce, continua na puberdade, vai até a fase adulta, chegou nos 50, 55 anos, ela para, é a menopausa. Então, é uma gametogênese interrompida. A gametogênese masculina, ela é desorganizada, ela é uma gametogênese que você encontra células em fases diferentes a todo momento, dentro do testículo. A gametogênese feminina é organizada. Ela, quando começa novamente na puberdade, a cada mês, só um ovócito, pelo menos, é que vai ficar maduro e vai ficar disponível para acontecer uma fecundação. Pode ter 2 ovócitos maduros? Pode acontecer, até 3, ou até 8, que é o recorde mundial da indiana que teve 8 filhos. Mas são exceções à regra. Normalmente, somente um ovócito vai ficar disponível. Pegou a ideia? Muito bom. Então, tem essas comparações aí que a gente precisa levar em consideração. Mas vamos finalizar, então, o órgão sexual masculino. Olha aqui no slide. Aqui eu quero que você conheça a função de cada uma daquelas glândulas que eu falei. Primeiro, a glândula bulboretral. A função dela é produzir um pequeno líquido que vai limpar a uretra, fazendo com que a urina que passa ali seja eliminada e, dessa forma, o espermatozoide possa passar sem encontrar meio ácido nenhum. É aquele líquido bem viscoso que, durante o início da excitação masculina, durante o início da relação sexual, ele é liberado. Promove a umidificação do pênis masculino e também do canal interno, que é a uretra, beleza? Depois, durante a ejaculação, quando acontece a mudança do estímulo parasimpático para o estímulo simpático, a glândula seminal, ou a vesícula seminal, que está aqui em cima, produz um líquido muito espesso, esbranquiçado, cheio de carboidratos, que vai deixar aquele líquido rico em nutrientes para os espermatozoides. Esses espermatozoides virão lá de baixo, aqui do epidídimo, que é essa região aqui que eu estou marcando para você, e serão levados até aquela região da vesícula seminal pelo canal deferente. Esse box aqui é o canal deferente. Quando uma pessoa faz uma vasectomia, o que ela corta é exatamente esse canal deferente. Olha aqui, cortei ele. Corta esse e corta esse daqui. Dessa forma, tudo que está lá para baixo fica preso lá embaixo. Mas a vesícula seminal consegue produzir o sêmen, que está aqui, ó, e jogar ele para fora. Por final, a gente tem a glândula prostática, que produz um líquido alcalino e ajuda no controle do pH, como eu havia comentado para vocês. Ok? Volta para mim. Dessa forma, então, com todas essas glândulas trabalhando, a produção do sêmen, né, que é o líquido final que a gente vai encontrar durante a ejaculação, ela é perfeitamente organizada para que a gente consiga fazer com que esse espermatozoide chegue vivo até o interior desse tubo aqui. Olha aí no slide. Aqui nós temos exatamente, olha só, o órgão reprodutor feminino. Órgão reprodutor feminino. Bom, o órgão reprodutor feminino, na parte interna dele, lá dentro, a gente tem o principal órgão, beleza? Nesse sistema, que é o útero. Esse órgão é em formato de pera, bem grosso, muscular. Tá vendo aqui, ó? Tudo isso aqui é a parede muscular do útero. Mas observe você que o útero, ele tem uma ligação com o canal externo. Isso daqui, ó, que eu tô marcando, ó, é o cólon do útero. É o canal, o buraco do útero que liga com o canal vaginal. Isso aqui é o canal vaginal que eu tô mostrando. Aqui tem a musculatura do canal vaginal. Ok? A musculatura. Quando acontece uma ejaculação, o que foi produzido e liberado vai ser liberado aqui, ó, nessa região próxima ao cólon do útero. E aí, essa substância, ela entra, vai lá para dentro do interior do útero. Se o sêmen tiver espermatozoides viáveis, eles vão nadando, olha aí, por essa setinha e vão subir
Caraca, é tipo escala do Everest isso. E vão subir até o ovário, até a tuba uterina. O óvulo, ou melhor, o ovócito, ele ficará aqui, ó, onde está essa bolinha preta. E só ali, naquela esquina, no tubo distal, ou melhor, no terço distal da tuba uterina, é que o espermatozoide vai encontrar o óvulo, o ovócito. E dessa forma pode acontecer a fecundação. Então, o órgão reprodutor feminino, ele tem muito, o sistema reprodutor feminino, ele tem muito mais substâncias que se encontram, que são encontradas, substâncias não, Feitosa, muito mais órgãos que são encontrados na parte de dentro do que na parte de fora. Do lado de fora, a mulher tem o clitóris, olha só aqui onde é que fica, exatamente nessa região, mais à frente, e é um órgão altamente vascularizado, altamente inervado, e é um órgão responsável pela produção do prazer durante o ato sexual. E aqui, a região dos grandes lábios e pequenos lábios, que são estruturas externas do canal, ou melhor, do sistema reprodutor feminino. Volta para mim. Curiosidade biológica. Não são todos os animais que sentem prazer ao longo da reprodução, tá? Muitos deles, na verdade a maioria, são impelidos, são compelidos a fazerem sexo por conta dos seus hormônios que trazem instintos à tona e fazem com que o macho e a fêmea acabem se encontrando. Poucos animais têm literalmente esse prazer que a gente tem, que é de se relacionar sexualmente falando. E isso, no caso feminino, é dado graças à presença do clitóris, que é um órgão extremamente, como eu disse, rico em neurônios, que fazem com que a mulher fique estimulada sexualmente. E no caso do homem, na glande do pênis é a mesma coisa. Bom, o que eu quero que você saiba com isso? Que esse órgão, ou esse conjunto de estruturas, são as responsáveis por fazer com que a mulher consiga engravidar e gerar um feto, ok? Então, primeiro, antes de falar de fecundação, eu quero falar com detalhes da gametogênese feminina. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente manda pra gente, tá? Pode perguntar no fórum. Quem estiver aqui no ao vivo comigo, pode perguntar que eu vou ajudar vocês também. Vamos lá. Olha aqui no slide rapidinho. A gente tem a ovulogênese ou ovogênese, que é a formação dos gametas femininos. Olha aqui, no começo, eu tenho na sua esquerda aqui, ó, a célula germinativa feminina, tá bom? Célula germinativa feminina. Essa célula, ela tem, nesse desenho, 4 cromossomos. Eu botei aí dentro 4 cromossomos. Ela vai passar por mitoses e vai aumentar sua quantidade. Então, até aqui, não tem maturação nenhuma. Depois, quando ela chega num certo ponto, que ela fica bem grande, ela começa a sofrer a meiose. E aí, a gente tem, quando ela está bem grande, o início da meiose com exatamente a duplicação do material genético. Aqui, a gente já tem a duplicação do material genético. Isso é o início da divisão meiótica. A mulher nasce nesse momento, quando todas as suas células estão desse jeito que você está vendo aí, ó. Quando todas elas estão desse jeito. Depois disso, quando chega na sua puberdade e ela recebe os seus hormônios sexuais, a gente tem a finalização da primeira meiose. A finalização da primeira meiose, olha aí que diferença do homem, forma uma célula bem grande, chamada de ovócito secundário, tá aqui em cima o nome, tá vendo? Ovócito secundário, olha aí, que é essa daqui. E uma outra célula pequenininha que vai morrer, que é o glóbulo polar, ou corpúsculo polar. Ela não vai sobreviver, ela só foi formada mesmo para dividir perfeitamente o material genético. Depois, se ela não morrer, ela pode até se dividir, mas normalmente ela morre. Depois essa grandona vai se dividir em duas. De novo, uma grande, e agora com a divisão das cromátides irmãs, olha aí, certinho aqui dentro, olha só, a divisão certinha. E o segundo glóbulo polar, que também vai morrer. Ué, Feitosa, não entendi. Volta para mim. Por que essas células, as outras vão morrendo e no masculino lá vai dar 4 no final? Por que na espermatogênese, cada germinativa gera 4 e na ovogênese, ou ovulogênese, uma vai gerar uma e outras 3 vão morrer? É porque na gametogênese feminina é importante demais que as mulheres tenham uma célula com muito citoplasma, com uma grande quantidade de citoplasma.
E para isso acontecer, durante as divisões meióticas, acontece uma meiose desigual. Então, calma aí, olha aí, ó, mais uma informação. A meiose feminina, ela é interrompida, ela é organizada, mas ela é desigual. Então, não formam 4 gametas no final, forma só um. Porque esse um grandão roubou o citoplasma das outras que degeneraram, que morreram. Dessa forma, quando o espermatozoide conseguir fecundar, nós teremos a formação de um novo indivíduo e esse novo indivíduo vai usar os nutrientes desse óvulo ou ovócito que foi fecundado. Por que toda hora eu falo óvulo ou ovócito? Porque tem uma regrinha que eu quero que você saiba, um detalhe importante. Olha aqui no slide. Só vamos chegar ao estágio de óvulo, que é esse último aqui, se houver fecundação. O que a mulher coloca para fora do ovário, que fica na tuba uterina, olha a minha seta, é sempre um ovócito secundário, tá? Na verdade, não é nem essa aqui, essa seta, não é essa daqui, ó. Um ovócito secundário. Se tiver a fecundação, se o espermatozoide, vou fazer ele de preto aqui, ó, olha aqui, ó. Se o espermatozoide fecundar aquele ovócito secundário, só se ele fecundar, é que acontece a meiose 2, a segunda divisão meiótica. E aí a gente tem a formação do óvulo ou ovótide e a morte dos corpúsculos polares. Então volta para mim. É bem complexo assim, olha, tem o ovócito secundário. Só se o espermatozoide entrar nele, ok, é que a gente vai ter a terminação da meiose 2. E aí, já com o espermatozoide lá dentro, na hora que forma a meiose 2, que faz um glóbulo polar que é morto, o núcleo do espermatozoide fecunda o pronúcleo do óvulo. E aí a gente tem a formação de um indivíduo. Né? Eu até gosto de brincar dizendo assim, o que deveria ser chamado seria ovocitação e não ovulação, porque o que a mulher coloca para fora durante o processo de ovulação é um ovócito secundário, não um óvulo. Mas vamos entender isso melhor no próximo slide. Olha aqui. Nesse slide, a gente tem uma amostra da estrutura do órgão sexual do sistema reprodutor feminino e também como mais ou menos acontece a formação de um embrião. Aqui, na sua direita, você vê um ovário em plena atividade. Aqui, você vê uma bolinha branca que é o ovócito. O ovócito secundário, ele ficará parado nesse ponto que se encontra aqui, até que encontre um espermatozoide que vem em sentido contrário. Se acontecer a fecundação, nós teremos a liberação ou o rolamento desse futuro indivíduo até chegar o útero nesse ponto que você está vendo aqui. Quando ele chega nessa região, acontece um fenômeno chamado de nidação. Pode voltar aqui para mim? Nidação significa formação de ninho. Bonito, né? Aquele embriãozinho que está crescendo, ele vai se aninhar no endométrio da mãe. E vai começar a crescer células que unirão ele ao endométrio da mãe. Endométrio é a região interna ali do útero. Criando primeiro o córion, depois criando a placenta, originada desse córion, fazendo com que ele fique preso e muito bem nutrido em relação àquela mãe. Beleza? Vamos ver detalhes agora. Olha aqui no slide. Aqui a gente tem o slide que eu construirei uma espécie de mapa mental com vocês. Vamos junto? O que você está vendo aí é um ovário feminino. Tem sangue arterial, sangue venoso chegando. E veja você, nesse ponto aqui, nós temos uma importante informação. Nesse ponto que eu estou marcando, o que nós temos, na real, são várias pequenas células, chamadas de células foliculares. E elas ficam organizadas ao redor da célula germinativa feminina. Lá no meio, a gente encontra o ovócito primário feminino, que é aquela bolinha preta com o núcleo que eu botei ali dentro. Quando você, mulher, nasce, você tem um monte desse ovócito primário aí, desse jeito, dessa forma. Até que vem o primeiro hormônio. Quem é o primeiro hormônio que vai atuar na puberdade dessa garota? É o FSH. Acompanhe minhas setas. O FSH, ele é chamado de hormônio folículo estimulante. O que é isso? É um hormônio que fará com que as células foliculares cresçam, com que as células foliculares aumentem de tamanho. O que está acontecendo exatamente nesse desenho aqui, ó, nessa parte.
Nessa parte ali e na continuação, olha só, vai vendo que eu estou circulando. As células vermelhinhas que estão em volta, que eu fiz ali também para você, elas começam a ficar muito grandes, gigantes, até que a gente tenha até a formação de uma região altamente secretora. Essa estrutura gigante que você está vendo aqui já é um folículo ovariano estimulado e totalmente desenvolvido. O FSH, o nome, gente, FSH, se chama hormônio folículo estimulante. É o hormônio que fará com que essas células que estão aqui, altamente estimuladas, comecem a produzir um novo hormônio. Feitosa, que novo hormônio é esse? Esse novo hormônio é chamado de estrogênio. Então, a garota com 11, 10 anos, ela produz estrogênio dentro do ovário dela. Esse hormônio é muito importante porque ele garante que essa menina consiga passar para a próxima fase do desenvolvimento sexual dela. Como assim, para a próxima fase? Olha aqui minhas setas gigantescas. Esse hormônio ele vai lá no FSH e ele fará uma inibição nesse FSH. O estrogênio inibe o FSH. Volta para mim rapidinho. Por que que inibe o FSH? Porque, nesse momento, já tem um ovócito pronto para ser jogado para fora na tuba. Não faz sentido o corpo da mulher continuar produzindo esse FSH, porque senão ela teria mais ovócitos ficando maduros. E isso poderia ser fatal, já que ela poderia ter muitos filhos ao mesmo tempo, a barriga dela não suportaria. Por isso, o estrogênio diz para a hipófise, segura a onda, a gente já tem um ovócito pronto, isso aqui já pode virar um filho, vai ocupar o espaço todo, segura a tua onda que eu não quero mais beber. Tudo bem? Volta para o slide. Mas, ao mesmo tempo, esse hormônio, ele vai estimular, olha só, ao mesmo tempo que faz aquela inibição, ele estimula um outro hormônio da hipófise, o hormônio chamado de LH, que é chamado também de luteinizante. Hormônio luteinizante. Como assim, Feitosa? Vou botar um sinal de mais aqui para que você saiba que ele estimula a produção de LH. O LH é um hormônio que, quando cai na corrente sanguínea, vai direto para o ovário. Esse LH ele vai direto para o ovário, ok? Olha aí minhas setas. Estou puxando aqui para baixo. Olha só o que ele vai fazer. Ele vai fazer com que aconteça a liberação desse ovócito para a tuba uterina. O LH é o hormônio que estimula o processo de ovulação. Ele vai fazer a ovulação acontecer. E é por isso que você está vendo o ovócito saindo lá de dentro. Só vou deixar escrito aqui para você não se perder que isso que está saindo lá de dentro, olha só, é o ovócito 2, ou ovócito secundário. Fechou? Bacana, né? O que ficou dentro do ovário, Feitosa? O que ficou dentro do ovário foi essa estrutura meio amarelada que tá aqui, ó, tá vendo que loucura? Essa estrutura, ela se desenvolve um pouquinho mais e se transforma no que a gente chama de corpo lúteo. Isso que está aqui são as células foliculares que sobraram dentro do ovário. Volta para mim. Esse corpo lúteo, quando é produzido e fica lá dentro do ovário, ele agora vai ter a capacidade de produzir um novo hormônio. Ele não vai mais produzir estrogênio, que havia sido produzido antes pelas células foliculares, ele vai produzir o quarto e último hormônio do ciclo hormonal feminino, que é a progesterona. Olha o nome, progesterona. É progestação, é a favor da gestação. É o hormônio que vai preparar o corpo da mulher para ela engravidar. Todo mês, a mulher que não está tomando remédio, tá? Ela é preparada para engravidar. Todo mês. O corpo dela fica pronto para engravidar. O corpo não desiste. Ele está sempre ali disponível para uma futura gravidez. Na hora que tem ovócito na tuba, que acabou de acontecer a ovulação, dentro do ovário tem a produção de progesterona. Aí, olha só aqui para o slide o que acontece. A progesterona, eu vou puxar aqui uma setinha para o lado, que é produzida pelo corpo lúteo, olha só, progesterona, tudo bem? Epa, passei. Ela vai fazer com que o útero, por exemplo, comece a ficar altamente entumecido, altamente cheio de sangue na parte interna do seu endométrio. Então, a progesterona, ela vai estimular a proliferação de células do endométrio. Então, vou escrever aqui embaixo isso, tá bom? Vou escrever aqui embaixo assim, ó, progesterona estimula
o crescimento do útero, estimula o endométrio. E isso vai acontecer durante o tempo que o corpo lúteo estiver vivo. Volta para mim. Feitosa, quanto tempo o corpo lúteo fica vivo? 11 dias. Durante 11 dias, seu corpo mulher ficará pronto para engravidar. Seu corpo estará prontinho para uma gravidez. Depois de 11 dias, o corpo lúteo morre e vira corpo albicans. Se até lá você não teve uma gravidez, não terá outra região produzindo progesterona. E aí, o útero que ficou totalmente entumecido, totalmente rígido, né? Pronto para ter um bebê, para receber um bebê, ele vai descamar. E vai começar a escorrer lá aquelas placas de sangue que serão eliminadas pela liberação de ocitocina da sua hipófise, que fará com que o seu útero se contraia, fazendo as cólicas menstruais, e a expulsão dessa grande quantidade de placas de sangue. Então, existe um ciclo, né? Existe um negócio de dias aí, como eu falei para vocês, que eu quero que vocês saibam. O ciclo hormonal feminino médio, ele dura 28 dias. O primeiro dia é considerado o dia que começa o sangramento. É o primeiro dia de menstruação. E 28 dias depois acaba o ciclo hormonal feminino. Vamos entender o que acontece no meio do caminho? Olha aqui no slide. No slide a gente tem uma amostra de como é que funciona isso. No dia 1, ou dia 0, como ele está mostrando aqui, deixa eu pegar um vermelhão. Tá vendo aqui, ó, embaixo? Aqui embaixo. Aqui, ó, não sei onde tá aqui embaixo. Beleza? No dia 0 ou dia 1, olha o folículo como é que tá pequenininho, coitado. O folículo tá pequenininho. Depois ele vai crescendo, vai ficando maduro. E por que que ele tá ficando maduro? Olha para cima e vê o gráfico que a gente tá vendo. O FSH, ele vai dar uma subidinha. Ele vai subindo. Aqui, ó, ele vai dar uma subida grande. Dentro dos parâmetros dele, né, obviamente, vai dar uma subida grande. Esse FSH, conforme ele vai subindo no começo do ciclo, ele vai estimulando o crescimento do folículo. Paralelo a isso, olha aqui do lado, ó, nesse outro gráfico, o que está acontecendo com estrogênio e progesterona. O estrogênio está subindo também, olha só, estradiol e estrogênio. O estrogênio está subindo também. Você que gosta de gráfico aí, ó, vai analisando comigo. Começo do ciclo, a mulher está com o FSH subindo, o estrogênio está subindo também. Vai chegar um momento que o estrogênio vai estar, tipo, no pico. Caraca, olha aqui, marquei o ponto do pico do estrogênio. Cara, na hora do pico do estrogênio, é o momento que o FSH diminui, porque ele faz um feedback negativo no FSH. E aí, tem um pico de LH. Olha aqui, ó, o LH dá um pico alto, elevado. E isso acontece por volta do 14º dia, que é a ovulação. A partir do 14º dia, a gente tem corpo lúteo presente. Então, eu falei que dura 11 dias. E aí, durante esses 11 dias, a gente vai ter progesterona aparecendo. Olha a progesterona no gráfico aqui do lado. Olha, ela vinha baixa, baixa, baixa. E subiu depois do 14º dia. A linha pontilhada mostra a ovulação, tá bom? Então, aqui, ó, linha pontilhada mostra a ovulação. Ou seja, a progesterona sobe e vai somente cair lá por volta do 25º dia, já que o corpo lúteo dura 11 dias e 14 mais 11 costuma dar 25. Ou seja, volta para mim. Quando a progesterona cai no 25º dia, nós temos, quer dizer, vocês mulheres têm um momento de deficiência hormonal, ou melhor, de diminuição da carga hormonal. E essa progesterona caindo é um fator fisiológico que diz ao útero que ele tem que descamar. Na verdade, do 25º ao 28º dia, todos os hormônios caem praticamente. A progesterona, o estrogênio, o FSH, o LH, é um momento de fragilidade hormonal que você possui. E aí a sua hipófise fica alterada, naturalmente, fatalmente vai ficar alterada. Sendo que a hipófise, ela é uma região que controla aquelas 5 funções básicas que eu comentei com vocês na aula de sistema nervoso. Raiva, fome, sede, sexo e sono. Você, mulher, vai ficar com essas funções alteradas. Você pode ficar com mais raiva ou menos raiva. Você pode ficar com maior libido ou com menor libido, não quer ver homem naquela hora, ou parceira sexual. Você tá com muita fome, quer chocolate toda hora, ou não, você fica sem fome. Você tá com muita sede ou não, você tem o seu sono alterado, e tudo isso por conta dessa queda desses hormônios hipofisários também, ok? O nome desse momento, 25º até o 28º, se chama TPM, ou tensão pré-menstrual. É o momento que você está com seus hormônios totalmente alterados e você está se preparando para receber uma carga de ocitocina no dia 1 do próximo ciclo, que é quando você terá o início da menstruação.
Beleza? Bom, então a gente viu aí bastante importantes informações sobre o ciclo feminino. Mas e se, né? E se? E se houver uma fecundação? O que acontece? Se houver uma fecundação, o espermatozoide vai ter que vencer uma grande quantidade de células para conseguir chegar até o ovócito. Quer ver? Olha aqui no slide. O que você vê aí no slide é exatamente um grande óvulo no centro do desenho. Olha só, tá vendo? E em volta, o que está escrito de cúmulos é um aglomerado de células foliculares, chamada de coroa radiada. Olha os espermatozoides, o tamanhozinho deles aqui, ó, tá vendo? Pequenininhos. Esses caras vão ter que vencer na marra, na força mecânica, todos essas células foliculares que eu estou pintando de vermelho aqui para vocês, ó. É uma grande camada, né? Depois ele ainda vai ter que arrebentar a zona pelúcida, que é uma camada que tem um ácido específico que fica aqui, ó, graças ao seu acrossomo e suas enzimas digestivas para essa região. Só depois é que o núcleo dele entra. Pode voltar para mim. Quando ele vence todas essas fases, digamos assim, ele consegue jogar o pronúcleo dele dentro do núcleo, e aí, dentro do óvulo, e aí a gente tem a formação da segunda meiose, e aí a gente tem a fecundação. Tá, Feitosa, entendi. Quando começa a fecundação, aquele embrião vai correndo pela tuba uterina da mulher e cai no útero dela. Quando chega no útero, lá no útero, esse embrião vai se desenvolver, vai passar pela anidação que eu citei para você ainda agora e vai formar uma região de coesão com o útero da mãe. Essa região é chamada de córion. Córion. Essa região produz um hormônio chamado de gonadotrofina coriônica, é um nome grande, eu sei. A gente chama de beta-HCG. Isso só vai ser produzido se tiver embrião nidado no útero, aninhado no útero, formando o córion, que depois até vira placenta. Eu falei para você que o corpo lúteo dura 11 dias, produzindo progesterona para manter aquele útero legal, bacana. Antes de 11 dias, se tiver fecundação, já vai ter o bebê já nidando bonitinho lá no útero. Então, o corpo lúteo morre, mas o córion produz a gonadotrofina coriônica. Quer dizer, desculpa, o corpo lúteo, ele tá quase morrendo. Aí o córion, quando começa a produzir a gonadotrofina coriônica, ele vai lá no corpo lúteo, tipo o videogame dá um continue, e aí ele faz com que o corpo lúteo continue vivo. Faz com que o corpo lúteo continue a produzir progesterona. Isso é ótimo, porque o corpo lúteo produzindo progesterona faz o útero da mulher continuar entumecido. Não vai haver descamação. Aquele bebê que está se nidando vai ficar preso bonitinho lá dentro. Quem está produzindo isso quem está fazendo isso é a gonadotrofina coriônica, que é o hormônio que a gente percebe no teste de farmácia. Você, mulher, quando acha que está grávida, faz xixi no potinho, pega a fitinha, marca no potinho, tira a fitinha, deu 2 listras, é porque essas 2 listras juntas representam que naquela sua urina tem gonadotrofina coriônica. Não tem como ter falso positivo, porque se tem 2 listras é porque tem gonadotrofina coriônica. E se tem gonadotrofina coriônica é porque tem embrião nidando no seu útero. Agora, falso negativo pode dar um monte. Você tá grávida, você bota lá o papelzinho, você, tá tranquilo, tem uma listra só, vambora. Rebenta na festa, toma caipirinha, pá, não sei o que, vai dar problema. É porque talvez aquele papelzinho que você botou tá fungado. O papelzinho tá úmido, porque lá na farmácia ou então no transporte ele foi molhado e estragou. Então, falso negativo é possível no teste de farmácia. Falso positivo, cara, olha só, botou 2 listras, opa, vamos comprar fralda. Tem que ser isso. Já começa a se preparar, já vai, né, se preparando aí, porque a situação vai ser de formação de uma nova criança. Agora, só para finalizar, quando a gente tem o córion produzindo gonadotrofina coriônica, tudo bem, ele vai ficar por volta de uns 3 meses produzindo isso. Depois, o córion vira placenta, e aí a placenta produz a própria progesterona, não precisando mais daquele corpo lúteo. E é curioso, porque a mulher pode estar com 9 meses de gravidez, aí, uma barriga gigante. Só para testar, ela vai lá e faz um xixizinho e molha a papelzinho naquele xixi. E aí dá negativo. Caramba, por que deu negativo? Deu negativo porque não tem mais naquele xixi gonadotrofina coriônica, que é o hormônio que é percebido pelo papelzinho. Naquele xixi só tem progesterona, estrogênio, porque ela já não tem mais córion. Tudo bem? Então, queridos, seguinte,
Essa foi a nossa aula de sistema reprodutor, finalizando o nosso bloco de fisiologia. Eu quero ver você aprovado, então estude com força, faça nossos PDFs, aproveite as questões comentadas que a gente tem lá. Dá uma olhadinha aqui rapidinho, ó. Tem a nossa tela de despedida, Instagram, @DCFeitosa e o Reis da Biologia, para que você possa seguir a gente, pode voltar para mim, tirando suas dúvidas eventuais que você tenha. Beleza? Assim como no fórum. Então, agradeço muito sua presença até aqui esse momento, nesse bloco inteiro de fisiologia. Até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.